É, cara, ela come, tá? Galera, então como eu disse, vamos ver ácido e bases hoje, tá bom? É um tema que, assim, se eu pudesse descrever uma frase, eu descreveria como cai pra caralho. Simplesmente, cai pra caralho. É tudo que você precisa saber. Essa desgraça aqui, química inorgânica, sempre cai. Sempre vai ter pelo menos duas, três questões de química inorgânica. Sempre, em toda a prova de vestibular que tu vai fazer, vai ter uma desgraça dessa aqui na tua prova. Então, você precisa saber essa porrinha, você não sei lá. Tá bom, meus amores? E eu sou o cara que vai trazer pra vocês esse puta conhecimento desbalanceado hoje, tá bom? Vou apagar aqui que tá feio. Eu fiz o resumo ali embaixo. Resumo aqui, muito foda, com uma foca desenhada. Pode agradecer a mim mesmo, tá? Que fiz essa belezura, maravilha, tá bom? Eu, além de professor, tenho que ser artista, tá bom? Não sei se vocês sabem. Então, galera, vamos iniciar? Vamos começar. Falar um pouquinho de ácido e base. Vamos bater um papinho sobre essa paradinha aqui, tá bom? Primeira coisa que nós temos que entender sobre ácido e base. Toda vez que a gente for estudar ácido e base, a gente vai ver sobre um malditinho que fez essa porra pra complicar a nossa vida, que descobriu essa porra, que é o Arrhenius, tá? Você sempre vai ver o Arrhenius na porra toda que falar de ácido base, sempre, tá bom? Por quê? Porque o Arrhenius foi o cara que descobriu essa parada. Arrhenius era tão foda e sinistro e maluco que do pessoal pegar e falar assim, o átomo é divisível, o Arrhenius já achava que o átomo era divisível, ele já sabia, tá ligado? Era completamente psicótico, maluco. Então, assim, nós temos, galera, um dos temas mais importantes do vestibular, tá? Que é a definição que o Arrhenius deu para ácido e base. Não, meu querido, meu amor, meu anjinho, é justamente o que é algo, tá? A explicação. E ele explica o ácido como algo que libera H+ em solução. Ai, meu Deus, eu paguei, achei que era um marcador. Ele libera H+ em solução aquosa. Como assim libera H+ em solução aquosa, Lucas, seu maldito? Quer dizer que quando eu coloco esta porra na água, ela libera H+. Simples, tá? Tem muito floreamento. Só isso que você precisa saber. Botou na água H+, solta H+, tá bom? Como assim? Vou explicar, tá? O que você precisa saber sobre ácidos é que eles têm ligação covalente. O que significa ter ligação covalente? Lucas, eu não sei, porque eu não sei o que lá, papai, eu não vi a aula e eu tô despreparado. O que é a ligação covalente? Galerinha, ligação covalente é uma ligação, o nome já diz, covalente, ou seja, cooperação. Então são dois átomos cooperando. Como assim? Eles estão compartilhando elétrons um com o outro, tá bom? Eles estão compartilhando, eles estão fazendo uma ligação covalente, tá? E a ligação covalente nós chamamos de moléculas, uma ligação molecular. Ok, mas por que só covalente é molécula? Não é tudo molécula, é tudo molécula. Não é tudo molécula, seu infeliz, tá? Ligação iônica e metálica nós chamamos de retículo cristalino. Isso é uma coisa que me deixa puto, me deixa triste, me deixa sequelado, maluco e depressivo quando eu vejo o pessoal falar que ligação, coisa de ligação iônica é molécula. E fala que tua porra toda é molécula. Só que não é, tá bom, meus anjos, meus amores? Eu pego, por exemplo, o salzinho de cozinhar, a molécula do cloreto de sódio. Você está errando, tá bom, meu querido, meu amor? Você fala retículo cristalino. É um retículo cristalino, tá bom, meu anjo? E o ácido, uma das características do ácido também é que ele sofre ionização. O que significa algo ionizar? Significa que ele está sendo quebrado, tá? Então, tipo assim, a ligação é quebrada, tá? A ligação covalente, ela não é uma ligação muito forte. Então, é mais fácil de quebrar ela. Então, é uma ligação quebrada, tá bom? Ácido, ligação quebrada. Tranquilo? Temos a formulação dos ácidos que eu botei aqui pra gente também. E os ácidos, ele tem esse HX, tá? Sempre vai ser assim, o hidrogênio na frente. Por que caralhos o que está acontecendo comigo hoje? Aqui. Temos o hidrogênio na frente, tá? Que é de onde vai sair o nosso H+. E temos um ânion. O que é um ânion? Vamos lembrar de íons. O que são íons? Partículas eletricamente carregadas, ou seja, ou ela é positiva ou ela é negativa. Se ela é negativa, ela é um ânion. Eu não sei. Então, não cátion, meu amor. Tá bom?
Então nós sempre vamos ter um ânion mais o hidrogênio, tá? O hidrogênio sempre na frente, tá bom? Galera, até agora, tranquilo? Até agora, paz e amor? Molécula de NaCl, a frase que matou meu professor do segundão. Essa mata mesmo, mata o professor de química. Mata de verdade, tá? Não fala em molécula de NaCl. Fala só NaCl, não precisa florear muito. Não precisa não, tá? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. É. Algum problema? Algum problema até agora? Não, né? Até agora tá paz e amor? Amor, amizade e carinho? Ursinhos carinhosos? Não, né? Então vamos seguir. Até agora eu não vi ninguém se debatendo no chat, tendo convulsão, então acho que tá tudo certo, na paz de Jesus Cristo. Galera, temos algumas classifications, tá? Que a gente tem que saber sobre os ácidos. Isso aqui é o que vai te fazer pegar com a paldurecência no vestibular, destruir o seu examinador, destruir a banca do INEP e botar fogo no prédio do INEP, pela corte de desgraçados, tá bom? Galera, o que a gente precisa saber sobre ácidos? Classificação de ácidos, tá? Tem duas formas que a gente pode classificar os ácidos que são muito importantes e você não pode esquecer. Se você esquecer, eu vou te espancar perto do vestibular. Vamos lá. Temos dois tipos, tá? Temos o que nós chamamos de hidrácido, tá? O que é hidrácido? Hidrácido é quando ele não tem oxigênio, tá? Se ele não tem oxigênio, ele é um hidrácido. E temos o oxiácido. Pelo amor de Deus, olha o nome. Oxiácido. O que é um oxiácido? É quando ele tem oxigênio. Tem oxigênio, então ele é um oxiácido. Tem oxigênio, então ele é um oxiácido. Tem oxigênio, ele é um oxiácido. Não tem oxigênio, ele é um hidrácido. Só isso. Só isso, só isso, só isso, tá? Não tem muito segredo não, tá ligado? Pegou, olhou, matou, tá bom? E a gente fala que ele libera H+, que quando você pode ver, a gente coloca na água o HCl, ele vai pegar e vai liberar o H+, e do outro lado vai ser liberado um ânion. Isso que aconteceu aqui, dele se separar, a ligação dele vai ser quebrada. Isso é a ionização, tá? Por quê? Porque ele liberou íons, liberou um negativo e liberou um positivo, tá bom? E a ligação foi quebrada entre eles dois. Então foi cada um pro teu ladinho, tá? Que nem você e tua ex, aquela ex que você ainda ama, que você ainda gosta, você fica sofrendo por ela, não tá nem aí pra você, já deve estar até com outro, e você aí chorando por ela, triste. Ela foi seguir a vida dela e você tá aí, encalhado, tá bom? Temos, por exemplo, o HCl, tá bom? Temos o HCN. Repara, aqui tem mais e aqui tem menos. O hidrogênio sempre vai ser positivo nesse caso aqui, tá bom? Então, o H foi para cá. E se um é positivo, o outro é negativo. E se eu tiver dois hidrogênios? Então, eles vão ser positivos e eu vou ter dois negativos, tá bom? O número que tiver aqui vai estar aqui em cima, tá? Aqui eu tenho quantos hidrogênios? Tenho um. Então aqui eu vou ter um positivo e um negativo. Aqui eu tenho quantos hidrogênios? Tenho dois, não tenho? Então aqui eu vou ter dois hidrogênios e aqui eu vou ter dois negativos. Para segurar dois hidrogênios que são positivos, eu preciso de dois negativos, tá? E aqui tem três. Então aqui vai ser três negativos e aqui o positivo, tá bom? Isso foi paz até agora? Lucas, irmão, dá não. Tentei, mas é muito barulho. Como assim barulho? Ele foi embora. Ele foi embora. De graça? Graça, né? De graça, na amizade, na amizade. Galera, ficou alguma duvidinha? Duvidinha bonitinha com vocês aí? Fala pra mim. Fala pro titio. Ai, eu gosto de fazer essa paradinha. Daqui a pouco eu solto com vergonha. Eu me amarro. Só eu que passo vergonha, né? Você deve estar, tipo, rindo da minha cara aí. Lá, sei lá, onde vocês moram, Sergipe. E aí, tranquilo, tranquilo, tranquilo? Posso seguir? Ficou alguma dúvida? Pode falar no chat, viu? Fala aí. Eu tô aqui, ó, com os ouvidos atentos. Pode. Tá tranquilo, essa matéria agora é paz e amor, não? O Zé tá digitando. Parou de digitar. Tá bom, depois eu olho. Galera, e nós temos também alguns métodos de diferenciar os ácidos também pela quantidade de hidrogênio que eles têm, tá? Só isso. Mesma coisa, olha aqui. Ele tem um hidrogênio, então ele é mono.
tá? Teve um exemplo aqui, monobolan. O cara que tem apenas um testículo, um ovo. Quer dizer que ele tem um ovo, então ele é mono. Então, se eu tenho um mono ácido, quer dizer que ele tem um hidrogênio. Então, ele vai liberar só um H+, tá bom? Aqui temos um também, então aqui é mono. Aqui temos dois, então ele é di. Não é o Didi dos Trapalhões, tá? A fim de curiosidade, não tem nada a ver. Esse nome de ácido não tem nada a ver, não é inspirado no Didi dos Trapalhões, tá bom? É de dois, tá bom? O pessoal confunde às vezes, acha que é o Didi dos Trapalhões, mas não é, tá bom? É de dois. Eu tenho dois, eu tenho de ácido. Se eu tenho um aqui de novo, então tem mono também. Se eu tenho de dois de ácido também. Se eu tenho três, triácido. Mas, Lucas, se tiver 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 45, então você vai parar de contar esta porra e vai começar a chamar de poliácido, tá? Passou de 3, irmão, poliácido, poliácido, tá? Passou de 3 é poliácido. E tem gente que chama de 3 de poliácido também, tá? Sem estresse nenhum. Não tem um bagulho dos ácidos de fósforo que alguns hidrogênios são ionizáveis? Eu vou explicar essa paradinha em força de ácido, tá? Vou explicar agora. Então, galera, outra coisa que nós precisamos entender sobre o ácidozinho bonitinho, cuticute kawaii, é que existem duas classificações para ele também sobre como ele evapora, tá bom? É justamente se ele é volátil ou ele é fixo. O que é ser volátil? Ele ser volátil significa que ele tem uma temperatura de ebulição baixa, ou seja, ele evapora fácil. E ele ser fixo significa que ele não tem uma temperatura de ebulição tão baixa, é alta a temperatura de ebulição dele, tá bom? Quem são os voláteis e quem são os fixos? Os voláteis, que têm temperatura de ebulição baixa, eles são os hidrácidos e, como exceção, sempre na química tem uma exceção, temos o HNO3, que ele é um oxiácido, mas ele é volátil também, tá bom? E fixos, todos os oxiácidos são fixos, menos o HNO3, mas os outros são todos fixos, tá bom? Então vamos olhar aqui, vamos lá. HCl, HCl é volátil, hidrácido, tá? HCN, hidrácido, então ele é volátil. H2S, hidrácido, então ele é volátil também. HNO3, que é a exceção, ele é oxiácido, mas ele é volátil. H2SO4, oxiácido, mas ele é fixo. H2SO3, oxiácido, fixo. H2PO4, oxiácido, fixo. Tá? Galera, tranquilo até agora? Tranquilo até agora? Pode não? Igual aquele vídeo eu adoro aquele vídeo do Renato Cariani. Eu quero, eu posso. Acho maravilhoso. Lembrou agora, eu falando isso. Eu quero, eu posso. Não sei se vocês já viram. Pô, eu me amarro no Renato Cariani, cara. Ah, viu que o maluquinho morreu? Nossa, tô cheio de fofoca aí, cara, desde a última vez que eu dei aula aqui. Tu viu que, olha, o cara morreu, o cara do fisiculturismo. A Virgínia vai ser repórter da Copa. A Virgínia terminou com o Vinícius Júnior. E o que mais aconteceu no Brasil? E o Neymar foi pra Copa. Isso aconteceu desde a última vez que eu dei aula aqui. Esqueci o nome do servidor, cara. Do Projeto Enem. Faz tempo já, cara. Tipo assim, o mundo girou. Porra, a Virgínia terminou com o Vinícius Júnior. Eu fiquei 4 dias em depressão, em casa, chorando. 4 dias, não consegui nem trabalhar. Liguei pro meu chefe triste também. Aí eu peguei falando com ele, falei, caralho, chefe, não vou conseguir estar indo hoje pro trabalho, que porra, Vinícius Júnior e Virgínia terminaram, tô mal pra... Tô muito mal, tô muito triste, me acabando de choros, caralho. Depressão séria, seríssimo o bagulho. E aí liguei pra ele, ele, porra, ficou chorando comigo em chamada. Porque, né, porra, não tem como não se sensibilizar, o cara sensibilizar. Vinícius Júnior e a Virgínia terminaram. E como é que eu dou aula? Como é que eu vou pro laboratório? Com a Virgínia e o Vinícius Júnior nesse estado? Eu fico preocupado, cara. Eu tô falando que tá me dando até vontade de chorar. Vou até voltar pra aula, cara. Não fudeu. Se eu ficar chorando aqui, cara. Desculpa. Desculpa, galera. Eu me emociono mesmo, tá? Me emociono mesmo. Acontece. Acontece. Então, galera, podemos também definir a força de um ácido, tá bom?
Como a gente define a força de um ácido? A primeira coisa que eu quero tirar da sua cabecinha de jerimum, cabecinha de camarão, que só tem merda, é que você. Caraca, eu adoro. Grosso agora, né? Eu gosto daqueles professores que falam assim: você é aluno, você é um ser sem luz, porque se eu não me engano é aluno que é um ser sem luz, tá ligado? E eu sou o professor, sou o ser com luz e vou te iluminar um negócio assim. Eu adoro essa arrogância, cara. Deixa eu ver aqui, eu vou jogar no Google. Aluno é ser sem luz? Eu acho que é, né? É, ó. Olha lá. Ih, rapaz, é mentira. É mentira, tá? Olha o que significa aluno. Aluno significa criança de peito, lactente, ou aquele que é nutrido e alimentado. Vocês estão sendo nutridos e alimentados com conhecimento. Caralho, eu espalhando fake news aqui, cara. Desinformação, tá? Então, a primeira coisa que eu quero tirar dessa cabecinha de Guaiamu de vocês é que a força do ácido não é o quanto ele corrói. Não é o quanto ele corrói. Não é porque o ácido ele é forte que você vai encostar nele e ele vai derreter tua pele, teu osso, os caralho, vai. Cara, fodeu. Não é, tá? Apesar de que normalmente é assim, mas assim, não, a força de um ácido é puramente estatístico, tá? É estatístico, não é sobre a força dele o quanto ele corrói, é sobre estatística. Estatística do quanto você coloca ele na água e ele libera H+. Porque nem todo ácido que você vai colocar na água ele vai liberar esse H+. Nem todo ácido vai ionizar na água. Ele vai ionizar às vezes só um pedacinho e o outro ele não vai ionizar. Então, é sobre a porcentagem de ionização dele, tá bom? Então, assim, acaba que quem ioniza mais corrói mais, tá? Mas é sobre o quanto ele libera de H+ quando você coloca ele na água, tá bom? Se ele vai liberar tudo, se ele vai liberar só 60%, só 45%, 80%, ou se ele vai liberar 100 e vai te fuder, tá? Então, como a gente calcula essa força? Existe uma formulinha, tá? Que é essa porrinha desse peixe aqui que eu esqueço sempre, acho que é delta, beta, não lembro, cara, acho que é delta. Não lembro, não vou lembrar a letrinha, eu sou ruim com essas coisas, tá? E é basicamente, a fórmula é essa, moléculas ionizadas, ou seja, quanto de H+ ele liberou sobre quanto você jogou na água, tá bom? É o seu total sobre quanto ionizou. É tipo aquela fórmula de termodinâmica de trabalho, que é de rendimento, né? Que é o trabalho sobre o total de calor recebido. Não precisa entender isso, você não entendeu, tá? E delta é justamente o grau de ionização, ou seja, o quanto ele ionizou. Eu podia mandar você chegar na provinha do Enem e fazer o cálculo dessa porra. Mas como eu sou um professor muito gentil, gente boa, eu vou trazer um macete. E vocês gostam de macete, né? Vocês se amarram. E eu tenho muitos macetes pra dar pra vocês, graças a Deus. Até agora eu não sei se tá tudo tranquilo. Se tá, se não tá. Gente, acabou a aula, foi. Lucas, tu já foi militar? Esses xingamentos são coisas de caserna. Eu não faço ideia do que é um caserna. Eu sou. Eu sou psicótico, doido. Nunca fui militar. Nunca tive vontade. Sempre corri da carreira militar. Deus me livre. Eu fui servir no quartel, inclusive, eu passei a maior humilhação da minha vida foi no quartel quando fui me apresentar. Quando eu fiz 18 anos. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Eu tive que andar pelado no quartel. Nossa, Jesus. Foi difícil. É difícil lembrar aqui, foi difícil. Né? Eu não sei o que é caserna. Me explica o que é caserna. Eu não sei. Tem a pouquinho olho já. Então, galerinha, temos aqui os duas formas de a gente descobrir a força do ácido maceteando. Como, meu amor, que a gente pode fazer isso? Cara, minha avó acabou de me mandar um vídeo. Salmo 91 cantado. Também. Dia. Minha avó é fofa. Então, galera, vamos lá. A gente divide em porcentagem a força do ácido, tá? De 0% a 5% de ionização, grau de ionização, a gente considera ele fraco, tá bom? De 5% a 50%, a gente considera ele moderado. É o que ele falou dos fósforos não liberarem todos do H+, não sei o que lá, é exatamente o que? É a porcentagem de grau de ionização dele, tá bom? Temos também de 50 a 100, ele é forte, tá bom? Então, como a gente vai calcular a porcentagem? Vamos começar com o oxiácido, que é o mais fácil. Se eu tenho um oxiácido e eu quero descobrir a força dele, eu vou fazer uma coisa que é difícil pra caralho. É muito difícil. Você vai ficar 10 minutos da prova fazendo isso aqui. Você vai pegar a quantidade de oxigênio e vai diminuir pelo hidrogênio. Você tem que passar então para massa molar fazer um cálculo estequiométrico da porra. Não, você só vai diminuir, bichinho infeliz. Tá bom?
Então aqui, se eu tenho 4 oxigênio e eu tenho 3 hidrogênio, o que eu vou fazer? 4 menos 3, 1. Vamos voltar aqui. Se eu tenho 1, o resultado é 1, então ele é moderado. Se o resultado é 0, ele é fraco. Se o resultado é 2 ou mais, ele é forte. É só isso, Lucas, é só isso. Vamos lá. 3 menos 2, 1. Então ele é moderado. 4 menos 2, 2. Então ele é forte. 3 menos 1, 2. Então ele é forte também, tá? Galera, só isso. E se você complicar, quem fala que essa porra é complicada tá mentindo, tá? Tá mentindo. Mas e os hidrácidos? Vamos ver os hidrácidos agora. Os hidrácidos vai ter que dar uma decoradinha, infelizmente, porque nem tudo são flores, tá bom? Nem todo ator bonito não é escroto, né? Então nem tudo são flores, nem tudo é mil maravilhas. E a gente vai ter que entender isso aqui, tá? Vamos lá. Hidrácido. Quais hidrácidos que nós temos fortes? HCl, HBr e HI. Só esses três são fortes. Só esses três são fortes. Guarda na tua cabeça. Só esses três são fortes. Moderado, temos só o HF de hidrácido. E todos os outros hidrácidos são fracos. Todos os outros. Tá bom? Tira uma print disso aí, por favor, meus amores. Tira uma printzinha, fofinho. Cuti kawaii. Yamete kudasai, morango do amor, labubu. 6742, essas coisas aí. Tudo isso. Joguei o combo satânico do Satanás aí. Então, tira um print dessa porra aí. Tirou? Tirou. Espero que você tenha tirado. Outra palavra para quartel. Nunca fui caserna. Nunca fui militar. Nunca fui militar. Tive muitos amigos que são. Tenho muitos amigos que são. Não morreram, né? Ainda. Galera, tranquilo. Tranquilo até agora? Posso seguir? Posso seguir? Preciso da liberação de vocês para eu seguir. Vocês são muito patrões. E aí, tranquilo? Tranquilo, sim? Tranquilo não, Lucas, você é um filho da puta, volta, não entendi porra nenhuma. Pode falar. Cadê no chat? Cadê? Cadê o feedback? Deixa eu ver aqui o chat geral. Cadê aqui o pessoal? Eu tenho Gran Cursos e uns outros, se quiser rachar. O pessoal tá rachando coisa ali no chat. Cadê, galera? Posso ir? Antes? Corberon. Não me fala, é o Justin Bieber nessa capa? Pô, o Justin Bieber é maneiro, hein? Cadê? Cadê o pessoal do chat? Cadê o pessoal do chat? Quero ouvir vocês. Tá liberado ou não tá liberado? Como é que tá a situation? Fala pra mim. Cadê minhas capivarinhas, gente? Vocês? Cadê vocês? Galera? Será que eu buguei outra vez? Capivarinhas é foda. Cadê minhas capivarinhas? Cru. Outra coisa de casernas também. Eu tô ligado que eles falam, tipo. É... Quem não é, não olha, umas paradas assim. Eu tô ligado que eu tenho amigo militar, então. Eu sei umas paradinhas. Aí eu pego uns termos assim, aí vê que o meu vocabulário acaba. Sou carioca também, então eu xingo pra caralho. Todo tipo de xingamento eu sei e sou profissional nisso. Vamos seguir, tá? Galera, vamos ver nomenclatura de ácido depois, mas no momento terminamos ácido, é só isso, tá? Ácidos aqui, ó. Ixi, matamos, tá? Temos bases agora. Vamos estender as bases, meus amores. Vamos lá. Bases é semelhante ao ácido, só que ele é tipo assim, é o contrário, tá ligado? Ele é o oposto do ácido. Vamos estender. E eu falo que o ácido ele libera H-, a base ela já libera o H- em solução aquosa, ou seja, na água. Se eu jogar na água, ela tem que liberar o H-, tá bom? Quero que o casaco que tá com frio, agora com calor. Então, galera, se na outra fazia ligação covalente, aqui a gente vai ter a famosa ligação iônica, ou seja, vamos ter um composto formado por um cátion e um ânion, tá bom? Que nem o sal, por exemplo. Só que o sal não é uma base, né? Mas foi um exemplo de ligação iônica. Então, galera, enquanto o outro sofre
Ionização, esse aqui vai sofrer dissociação. Que dissociação? Ele se separar, tá? Mas ele se separa e gruda em outro, diferente do ácido que ele quebra para sempre, tá? Ele se separa e gruda em outro, uma partezinha dele, tá bom? Eles são diferentes do outro também, tem negócio de volátil, não volátil. As bases, elas são sólidas, tá bom? Elas são sólidas a temperatura ambiente. Então não tem essa paredinha de volátil, não volátil. Elas são sólidas. São duras. Professor. Galera, a formulação deles, eles são completamente opostos. Enquanto o hidrogênio ficava aqui na frente, a nossa hidroxila, o nosso OH, vai ficar aqui atrás, tá bom? Então nós temos o nosso OH-, que seria o nosso ânion negativo, né? E temos o nosso cátion, que vai ficar positivinho e fofinho, tá bom? Aqui nós temos o NaOH+, tá? Quando a gente tem o NaCl na ligação iônica, fica assim, ó, tá? Então aqui fica a mesma coisa, tá bom? Separa um cátion e um ânion, tá bom? E nós temos a classificação deles também, todos bonitinhos, tá bom? Temos o NaOH, que eu botei de exemplo, temos o potaralhaço, temos CaOH2, tá? E, rapaziada, é a mesma coisa do outro. Tem um OH só, então é mono. Tem dois, então ele é di. Tem três, então ele é tri. Tem mais, ele é polibase, tá? Galera, mesma coisa do outro também, tá? Tem dois OH, então ele vai ser 2 positivo. Tem 3 OH, então ele vai ser 3 positivo, tá bom? Só isso, galera, só isso. Paz e amor, tá bom? Se você entendeu um, você entende o outro, tá bom? Nós temos também, para a gente entender a força dele, vamos fazer uma paradinha, tá? Para ele ser forte, o X, ou seja, o cátion dele tem que estar na família 1A ou família 2A. Vou abrir minha tabela caralhódica aqui. Família 1A, essa aqui primeira, tá? Do hidrogênio. E onde está o berílio aqui descendo, tá bom? Então, quando ele está aqui na 1A e na 2A, é forte, tá bom? Aqui na 1 e na 2, eles são fortes, tá bom? Aqui, ó. Esses dois aqui, começando aqui, ó. Eles são fortes, tá bom? Então, os demais são fracos, tá? Se eles não estão ali, ele é fraco, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Na tá aqui, vamos dar uma olhadinha. Sódio, aqui, na 1, tá vendo? Na. Então ele é uma base forte. Potássio, tá na primeira e na segunda? Tá. Cálcio, tá? Não. Então ele é fraco. NH4, tá? Não, então ele é fraco. Ferro, tá? Não, então ele é fraco. Ferro também não tá. Então ele é fraco, continua. Magnésio tá. Porém, o magnésio, ele vai ser fraco, tá? Ele é uma exceção, filha da puta. Vai te poder, vai te matar, tá bom? Então, se tem magnésio, ele é fraco. É uma base fraca, tá bom? Só isso. Não é complicado, tá bom? A gente precisa entender também sobre as nomenclaturas, tá bom? Vamos entender sobre esta porra agora. Triste, só de pensar em nomenclatura. Tá bom. Vamos entender aqui primeiro o ácido. O ácido, a gente nomeia ele diferente se ele for hidrácido e se ele for oxiácido, tá bom? Então, vou te explicar. Se ele for hidrácido, sempre que você vai nomear um ácido, ele vai ter ácido no começo, tá bom? Sempre. É ácido mais alguma coisa, tá bom? Sempre vai ter ácido no começo. Então, vamos lá. É ácido mais o nome do elemento que está junto com ácido e hídrico no final. Então, se ele for hidrácido, é só isso, tá bom? Vamos lá. Aqui nós temos o cloro, não tem? Aqui nós temos o hidrogênio, tá? É um ácido, um hidrácido. Então, vamos lá. Então, é ácido mais. Qual é o nome do elemento? Cloro. E o que a gente bota no final, se ele for hidrácido? Hídrico. Então, ele é o ácido clorídrico, tá? Só isso, só isso. E esse aqui é o cianeto, tá? Então, ele é o ácido cianídrico. E esse aqui é o sulfo, tá? Então, ele é o ácido sulfídrico, tá bom? E temos o HNO3, aqui já é oxiácido. Como a gente vai nomear se for oxiácido, Lucas? Vai ser ácido mais o nome do elemento, tá? E aí você vai usar ico
ou vai usar oso. Depende da quantidade de oxigênio, tá bom? Como assim? Existem alguns elementos, como por exemplo o H2SO3 e o H2SO4, que você pode ver que eles têm a mesma composição, mas eles têm quantidade de oxigênio diferente, tá? O que tiver mais oxigênio, ele vai ser ico. E o que tiver menos oxigênio vai ser oso. Como assim? Vamos entender, tá bom? Aqui nós temos o HNO3, tá? Aqui é o nitrogênio. Isso aqui a gente chama de nítrico, tá? Nítrico. Show? Temos o H2SO4. Repara aqui que ele tem 4. Então ele vai ser o sulfírico. E temos a cópia dele que tem menos. Então ele vai ser o sulfuroso. Ou seja, se eu tenho menos oxigênio, eu uso oso. Se eu tenho mais oxigênio, eu uso ico. Tá bom? Aqui eu usei ico, mas tem um HNO2 também, que é um nitroso, tá? Ácido nitroso. Show? Temos aqui também o H2SO3. H2SO3 é o sulfuroso, porque ele tem menos. Tá? Tranquilo? E temos o H3PO4, que a gente chama de ácido fosfórico, tá bom? Porque a gente tem o H3PO3, que é o ácido fosforoso. Então, do final. Tá bom? Show? Galera, nomenclatura de ácido. Saiu? Conseguiram dar uma degustada? Ô, Ribeirão, conseguiu entender? Show? Sim, senhor. Perfeito. Estamos finalizando já, falta só uma nomenclatura de base. Bem tranquilo, cara. Essa matéria aqui, meu Deus, é mamão com açúcar. Tá bom? E a base? Para a gente nomear a base é um processo bem mais simples, tá? Bem mais, tá? Enquanto no outro a gente usava ácido no começo, aqui nós vamos usar hidróxido de, tá? O que é o hidróxido? O hidróxido está se referindo a esse OH que nós temos nas bases, tá bom? Então vamos usar hidróxido de, o nome do elemento, e você vai usar o mesmo esquema de ico ou oso, tá bom? Vamos usar de exemplo aqui, tá bom? NaOH. Como a gente vai nomear essa paradinha aqui, tá bom? Vamos olhar aqui. Hidróxido de sódio. Eu botaria de outra forma, inclusive, essa nomenclatura. Eu botaria. Tem duas formas de nomear ácidos, né? É base. Eu vou explicar para você agora. Só pensando qual forma eu ensino primeiro para ficar melhor. Ahn, Uma vez, tá? Precisa de uma vez, tá bom? A gente pode usar hidróxido de sódio, aqui só, tá? Tranquilo também. É, hidróxido de sódio, tá? Não precisa nem desse curioso, que nem é necessário, tá? Isso aqui é uma forma de usar, de dar nomenclatura que eu acho que não vai ser utilizado, não precisa. Vestibular, pelo menos, não deve usar, tá? Você pode usar hidróxido de sódio só, tá? Hidróxido de potássio. E se tiver hidróxido de cálcio e tiver um 2 aqui, tá? O que você vai fazer? É tipo, só botar, tipo, hidróxido de cálcio, aí você bota 2 no final, tá? Só isso. Aqui nós temos também, por exemplo, dois parecidos também, tá? Que é o FeOH2 e o FeOH3. É hidróxido ferroso, tá? Que a gente chama. Então vamos lá. Se nós temos, por exemplo, dois que parecem, aí você vai ter que usar o ico e o oso, tá bom? Você pode usar, tipo, se ele for dois, você pode falar hidróxido de ferro 2, tá? Porque ele tem dois aqui. E se fosse esse aqui de baixo, que tem 3, você botaria só assim, 3. Tá correto. Ou você pode fazer, tipo, se ele tiver menos oxigênio, você vai usar oso. Então fica hidróxido ferroso. E se ele tiver mais, você usa ico. Então fica hidróxido férrico. Tá bom? Só isso. Show? Tranquilo? Alguma dúvida nisso aqui? Alguma dúvida? Corberão? Alguma dúvida? Não conseguiu sacar tudo. Tranquilo. Não? Feito. É só isso. Ácido de base, é só isso, é moleza, tá? Matamos ácido de base todos, tá? Falta só óxido e sal que eu vou dar na próxima aula, tá? Show de bola? Só isso. Caraca, hoje veio pouca gente. Até esquisito, tá?